Portugal na Real. Esse é o nosso segundo vídeo, mais uma vez aqui com vocês, e é com muita alegria. Eu queria agradecer aos que assistiram o nosso primeiro vídeo, aqueles que deixaram o seu like lá, que fizeram seus comentários, tá bom? E aproveitar para pedir a vocês que, quem gostar dos vídeos aí, martela o like pra gente, falar sobre nossas redes sociais. Vocês me encontram no www.portugalnareal.pt. Lá tem nossas redes sociais também, tem o blog, tem N coisas, informações importantes para vocês lá também. E vamos passar para a segunda parte do vídeo, né? Falar sobre um novo tema. E o tema de hoje é sobre a redução, sobre a cobrança das propinas nas universidades, né? A redução de propinas, e em que pé está essa discussão atualmente. Eu já faço vídeos falando sobre isso, né, com convidados de colegas de Lisboa. O Dr. Célio Sal, vai mandar um abraço para ele, que já me convidou 2 vezes, fizemos 2 vídeos em conjunto. Depois eu vou deixar o link na descrição para vocês, mas nós já conversamos sobre esse assunto e a gente percebe que a cada vez vai evoluindo e as coisas vão mudando, e realmente houve mudanças na norma que precisam ser pontuadas aqui, precisam ser discutidas para esclarecer vocês, porque realmente as pessoas me procuram para saber como é que está a questão das propinas nas universidades, pessoas pagando, brasileiros pagando 4.500 a 6.500 euros por ano de propinas, ao passo que os portugueses pagam 1.500 euros, algo em torno disso. Então é uma discrepância muito grande em termos de valores, e não só isso, a discrepância vem de ordem normativa, vem da lei também, aspectos legais com os quais eu ouso discordar, e vou expor para vocês aqui o meu ponto de vista e por que eu tenho discordado disso, tá bom? Nós temos aqui 3 leis básicas onde a gente trata do assunto, onde eu sempre converso com meus clientes. É o seguinte: primeiro, o Decreto-Lei 154/2003, que é o Estatuto da Igualdade de Direitos. Tá? Essa aqui é a lei que garante a vocês, obviamente, a igualdade de direitos, tá bom? A lei não fala nada sobre alguma exceção relativa a propinas, por exemplo. Então, dizendo que vocês são iguais em direitos, os brasileiros e portugueses, exceto com relação a propinas. Não, a lei não fala absolutamente nada sobre isso. Tá? Uma exceção que a lei traz aqui em termos de prazo é para quem vai exercer o direito de voto. Então, exige que após a obtenção da igualdade de direitos, você tenha pelo menos 3 anos para que comece a exercer o seu direito de voto, tá? E nada mais fala sobre isso. Tá? Na sequência dessa lei, vejam que essa lei é de 2003, tá? Criou-se o Estatuto do Estudante Internacional, que é o Decreto-Lei 36 de 2014. Tá? Esse Decreto-Lei, por sua vez, veio tratar a lei com a questão de uma pequena restrição, que foi a do prazo de 2 anos. Até então tratava-se como 2 anos, o prazo mínimo de residência para que você pudesse usufruir da igualdade de propinas. Veja, isso foi uma criação interna e posterior ao Estatuto da Igualdade de Direitos, que nada fala sobre isso. Lembra vocês que ele não traz essa restrição. Isso é uma restrição interna criada pelo Decreto-Lei 36 de 2014, que é o Estatuto do Estudante Internacional. Tá? Isso, como a própria lei diz, de 2014. Não obstante isso, o que tem criado a celeuma, uma confusão na mente do pessoal que vem procurar hoje em dia? Esse Decreto-Lei 62 de 2018, se não me engano, de agosto de 2018, algo em torno disso, veio a fazer uma alteração no Estatuto do Estudante Internacional. Ele alterou simplesmente o Estatuto, dizendo que antes você tinha 2 anos de residência para poder igualar as propinas. Agora ele vem dizendo o seguinte, que quem adentra, né, o ensino português através como estudante internacional, tá, ele permanece nessa condição até o fim do curso, exceto se sobrevenha a nacionalidade portuguesa ou alguma europeia, ok? Aí você consegue realmente igualar. Então, o que está acontecendo? A lei já falava em 2 anos, e eu já brigava antigamente em cima desse prazo. Tivemos casos em que houve realmente o reconhecimento da diretoria, por parte da diretoria de ensino, que realmente não fazia sentido. Tá? O discurso agora é outro. Agora ele diz que quando você entra como estudante internacional, você permanece nessa condição até o final do curso. Veja, já chegou o meu conhecimento e-mail encaminhados por uma determinada universidade dizendo que, inclusive aqueles que já estão ao abrigo, já cumpriram os 2 anos, e assim começaram a pagar igualmente as propinas, igual aos portugueses, tiveram a redução
de propinas aceita, vão ter isso revogado por conta da nova lei. O que particularmente é um retrocesso, e eu vou fazer um vídeo especialmente para discutir isso depois com vocês. Tá? Atinge umas questões de natureza constitucional ali, é uma questão de direito adquirido, entendo eu. Tá? Eu sustento porquê, mas isso não é objeto do vídeo agora, vamos conversar sobre um próximo vídeo talvez sobre isso. E assim, eu prosseguir no assunto depende muito da reação de vocês também. Porque vocês vão dizer para mim o que vocês precisam, vão postar as perguntas no canal, vão mandar e-mails, e aí eu vou ver a necessidade, vai ser o termômetro que eu vou ter de necessidade de prosseguir com esses vídeos, tá bom? Com esse assunto em especial, tá bom? Então o que aconteceu foi o seguinte, veio essa novidade 2018 dizendo, olha, acabou, agora entrou internacional, vai internacional até o final, não é mais com 2 anos que nós vamos igualar as propinas. E detalhe, eu tenho tido resposta da diretoria de ensino no sentido de que, na verdade, o que se busca é o melhor dos mundos, que é você entrar pelo Enem, né? E aí, portanto, como estudante internacional, e depois querer pagar as propinas igual aos portugueses. E o preâmbulo da lei não me deixa mentir com relação a isso. Se você pegar o preâmbulo dessa lei e dar uma lida, o preâmbulo eu explico para vocês que é a introdução, toda lei tem uma introdução antes de se adentrar aos artigos, e uma delas ela fala que se não fosse pela oportunidade do Enem como forma de ingresso, muitas vezes sequer o estudante brasileiro teria, ou internacional em si, teria acesso ao ensino português. O que eu também acho um absurdo. O que eu entendo é o seguinte, vocês podem concorrer em pé de igualdade com os portugueses. E por outro lado, entendo, se eles estão dizendo que o espírito da lei, tá? Se a criação da lei se deu em razão disso, se você tem uma facilidade, que supostamente eles entendem que é fácil você entrar pelo Enem, sabemos que não é, mas eles entendem que seja, e que depois você consegue, vai ter que pagar propinas mais caras por conta disso, pelo caminho que você escolheu, por que não igualar as propinas para aqueles que chegam aqui em Portugal e prestam o exame nacional? Por que que a diretoria de ensino não está igualando, né, as propinas àqueles que entraram? A resposta que vem para mim é, não, de acordo com a nova lei, não podemos igualar as propinas, porque você está como estudante internacional e tudo, tá, mas o que motiva a criação da lei e o que desnivelaria um estudante do outro seria a forma de ingresso. Tá? Então, se o aluno, por sua vez, quiser prestar o outro exame e superar essa questão da forma de ingresso, e sim concorrer em pé de igualdade com os demais portugueses, entendo que pelo menos, tá? Não digo que os outros casos estejam errados, mas pelo menos nesse caso, deveria abrir uma exceção e permitir que se pague as propinas iguais aos portugueses. Tá? Isso é uma questão de justiça, de igualdade, entendo eu, e que não tem sido respeitada. Estamos com os processos administrativos em curso, de estudantes, inclusive, que concluíram o ensino médio aqui em Portugal e adentraram o ensino superior juntamente com os portugueses. Temos questões dos mais variados tipos, pessoas que já estavam ao abrigo do Estatuto da Igualdade, à época, com 2 anos, e que estão na iminência de ter esse benefício revogado, o benefício da igualdade, propinas. Então são N questões e cada caso é um caso. Tem sido tratado com muito cuidado, com muito carinho. Agradeço, inclusive, os clientes que confiaram em mim nesse tipo de assunto, nesse tipo de detalhe, de batalha, porque tem feito o possível para ajudar e encarar isso aí da melhor forma possível, para que a gente obtenha a vitória junto à diretoria de ensino. Se isso não for possível, obviamente vamos aos tribunais discutir a questão para que o juiz diga, né, entregue a jurisdição em si e diga quem tem direito ou não. Se for preciso, tribunais internacionais, seja o que for. O que não pode, ao meu ver, é que uma lei, tá, interna de Portugal, que é o Estatuto do Estudante Nacional, uma lei criada por Portugal, se sobreponha ao Estatuto da Igualdade de Direitos, tá, que é uma lei, obviamente, bilateral, é um tratado, fruto de um tratado. O decreto-lei é fruto de um tratado entre Brasil e Portugal. É um tratado bilateral, portanto. Então, ele não pode ser ultrapassado por uma lei interna. Não faz o menor sentido, até porque os tratados entram no sistema jurídico português sob forma de uma norma infraconstitucional, portanto, logo abaixo da Constituição e acima das demais normas. É uma questão de hierarquia que não faz o menor sentido. Tá? Isso para não dizer as violações que eles pretendem fazer em outros campos, por exemplo, o do direito contratual.
Tá? Eu ouso mesmo discordar e sustento por que eu estou discordando. Tá bem? Eu quero que alguém, de repente, da área venha para um debate para a gente poder discutir isso. Me traga um outro ponto de vista, porque até no momento eu não consegui encontrá-lo. Tá? Me ferem também a questão do direito contratual, o princípio da continuidade da relação contratual. Se você começa fazendo um contrato com a universidade, que é uma relação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, tá? e que foi dito que você teria direito à igualdade das propinas, isso não vai poder ser modificado depois, porque sobreveio uma nova lei. Entendo eu que isso não é possível. Ainda mais uma lei de hierarquia inferior, como eu acabei de demonstrar para vocês. Tá bem? Vamos prosseguir na batalha, vamos prosseguir nessa luta pela igualdade de propinas, tá? Mas o que eu queria esclarecer para vocês de antemão foi essa mudança que ocorreu agora em 2018. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, martela um like lá para mim, tá bom? Não esqueçam, deixa a opinião de vocês aí na parte dos comentários, tá? Nosso e-mail, tá? É contato@portugalnareal.pt. Então tem N formas de você nos encontrar, de conversar, de debater o assunto. Pode mandar um e-mail para contato@portugalnareal.pt. Pode entrar no nosso site também, que é o www.portugalnareal.pt. Enfim, as mídias estão aí para vocês conversarem comigo, os meios de acesso são vários, tá bom? Muito obrigado, uma boa sorte para vocês e até a próxima.